Na última sexta-feira, a gente mostrou aqui no Morning a coletiva da defesa de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava preso por suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro. E outra, quarta-feira deve ter instalação da CPMI desses atos. E para a gente falar justamente sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Fábio Tavares, da defesa de Anderson Torres, que vai trazer um pouco da visão de como que deve ser a atuação, ele não é da defesa do Anderson Torres, só fazer aqui um adendo, mas o Fábio vai trazer para a gente uma visão um pouco mais jurídica, né, Fábio, de como é que deve ser essa CPI e principalmente o que você acha que deve ser revelado nessa comissão de importante para o Brasil. Bom dia. Paulo Matias, Felipe Campos, audiência, bom dia. Paulo Matias, é muito importante que a sua audiência tenha em mente que o Supremo Tribunal Federal, ele vem paulatinamente encampando uma teoria que surgiu lá nos anos 80. Nós chamamos de direito penal do inimigo. A nossa Constituição Federal e o sistema penal brasileiro consagra a análise dos fatos. Da forma como foi deflagrada a investigação contra o Anderson Torres e simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, se identifica claramente que os fatos estão sendo preteridos e apenas as pessoas estão sendo analisadas. O que isso quer dizer? A partir do momento que a Suprema Corte encampa essa teoria do direito penal do inimigo, todos os simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, apoiadores e eleitores, serão tratados como inimigo do Estado. E qual é o problema dessa teoria? O problema dessa teoria é que quando o STF e o Estado, por sua vez, o Legislativo e o Executivo, se omitem diante dessa força, literalmente, direitos fundamentais são diminuídos ao ponto de virarem pó, literalmente. No que diz respeito à CPMI, nós temos plena convicção que a prisão do Anderson Torres, além dela ser absolutamente ilegal e inconstitucional, por N motivos, os requisitos não estavam presentes, a investigação por si só não ia ser tolhida, nem prejudicada, e eu não posso, na condição de professor de direito constitucional, ser injusto e incoerente. No caso do G. Dias e do próprio ministro da Justiça, o atual Flávio Dino, ambos estavam em loco e nem por isso deve se defender a prisão deles. Observe, no caso do Anderson Torres, sequer ele estava no local e mesmo assim foi tratado como, abre aspas, inimigo do Estado. Esse é o problema de uma Suprema Corte encampar tal teoria que é extremamente violenta que surgiu na Universidade de Munique da Alemanha. Então, Paulo, respondendo sua pergunta objetivamente, a CPMI, em relação ao Anderson Torres, não irá encontrar absolutamente nada. E eu antecipo aqui o mérito. Eles vão pontuar na CPMI um documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres, que era uma minuta de um estado de defesa, de um possível decreto presidencial para decretar o estado de defesa. Só que a sociedade e a mídia não especializada, temos toda certeza que a Jovem Pan, o Morning Show, vai ser o primeiro a falar sobre isso. As pessoas se esquecem que o decreto presidencial, um possível, eventual decreto de estado de defesa, é um instituto previsto na Constituição. E é uma prerrogativa do presidente. Qual está sendo o problema? Além do Anderson Torres estar sendo investigado por suposta omissão, o Brasil está punindo cogitação e atos preparatórios, que não são puníveis. Então, ainda que tenha encontrado essa minuta, temos que pontuar. O presidente pode decretar o estado de defesa? Claro que pode. E quando que ele pode decretar o estado de defesa? A partir do momento que ele entender que é necessário restabelecer a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por instabilidades institucionais. Ocorre da forma como estão pontuando esse documento que não tem validade, porque não estava assinado e não foi publicado no Diário Oficial. Consequentemente, ainda que ele tivesse decretado o estado de defesa, que é uma prerrogativa de todo e qualquer presidente, de direita ou de esquerda, sabe quem deve ser comunicado, Paulo? Logo em seguida, o Congresso Nacional. Então, uma vez decretado o estado de defesa, o Congresso Nacional é comunicado para decidir se mantém ou se rejeita. Doutor Fábio,
Deixa eu só me dar um minuto. Eu preciso só fazer um break rápido para quem nos acompanha pelo rádio. O Morning Show já volta por aqui, são 11h33. Pode seguir, doutor. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. O senhor sabe que tem Mano Ferreira aqui neste programa. E pelo que eu vi aqui, ele ficou extremamente incomodado com essas suas afirmações em relação às provas envolvendo o ex-ministro Anderson Torres. Como este programa é um programa democrático, eu gostaria de colocá-lo aqui para falar. Não, é que o que me espanta... Bom dia, doutor, obrigado por estar aqui, mas o que me espanta na sua fala é que o senhor está passando um belo lustre a móveis para tentar justificar um golpe de Estado, né, doutor? Porque Estado de defesa por conta de um resultado eleitoral, ou seja, o presidente usar de um decreto para ir contra o resultado das eleições, o nome disso é golpe de Estado, é uma vergonha isso, né, doutor? Mano, bom dia, é sempre um prazer falar contigo, é um rapaz de extrema capacidade, muito inteligente, mas deixa eu só fazer uma pequena correção, não se trata de um decreto, se trata de uma minuta, então a tentativa por si só, ela não pode ser punida. E um segundo ponto, a partir do momento, em nenhuma história, e eu desafio qualquer estudante de direito, intelectual, a me trazer um único caso de golpe com bandeiras e faixas. É óbvio que o que aconteceu dia 8 de janeiro é repugnante, mas utilizar a palavra golpe tem que trazer na história um único caso que houve golpes sem armas. É impossível abolir o Estado democrático de direito com pau e pedra. Isso é muito claro. Tanto é verdade que quando aconteceu os atos do dia 8 de janeiro, em menos de 2 horas, para ser mais preciso, 2 horas e 45 minutos, ela já foi desmobilizada, sem nenhuma arma branca ou de fogo. Doutor, então, mas tem vários pontos a serem conectados nessa história, né? Porque existe um decreto do Estado de Defesa. E ainda que existisse, mano, não se trata de passar pano. O Congresso Nacional tem que ser comunicado e o Congresso decide se endossa ou não. E se não bastasse, no Estado de Defesa, sabe que o presidente tem que ouvir? Os seus 2 conselheiros, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas, ô doutor Fábio, eu acho que tem um ponto aí interessante, que é o seguinte: golpe, você só pode de alguma forma avaliar se o golpe aconteceu. Nesse caso, não houve e não está sendo discutido se houve ou se não houve um golpe, mas sim um planejamento de golpe, né? Que a tentativa grave, né? De golpe, a organização, né? Os áudios que foram vazados de alguma forma, ou seja, é óbvio que quem teve golpe no Brasil está errando porque nós não tivemos, mas o que está se investigando é uma tentativa e isso é tão grave quanto, ou não, doutor? Paulo Matias, como sempre, muito cirúrgico. Todos os tipos penais dos crimes contra a ordem democrática do Brasil são crimes de atentados. O que são crimes de atentados? Eles se consumam com a simples tentativa. Por isso que o verbo utilizado é atentar. Então, quando você traz para nós, houve apenas uma tentativa de golpe. O problema é que essa tentativa tem que ser acompanhada de um dolo específico de destruir, abolir esse Estado democrático de direito. E esse dolo não está presente. Vejam, eu não estou negando o que aconteceu dia 8 de janeiro. Devem ser punidos e tratados como tal, mas estão desconfigurando a norma. Se tivesse ocorrido qualquer atentado dessa magnitude por qualquer outra frente de esquerda, a minha defesa seria a mesma. Mas, doutor, é isso que eu não entendo. O que eu não entendo da tua lógica é o seguinte, como não atenta contra o Estado democrático de direito uma tentativa de golpe de Estado? O senhor se baseia em quê falando isso? Muito simples, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o relator foi o Dias Toffoli, alguns anos atrás, ele pontua que deve ter uma expressa, objetiva e flagrante exposição ao Estado Democrático de Direito. Tem que riscar o Estado Democrático. Nesse caso do que aconteceu, sequer houve um risco ao Estado Democrático. Nós temos que ter em mente exatamente isso. O que o Supremo Tribunal Federal entende sobre os crimes tipificados lá no Código Penal que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Tem que ter uma exposição grave, extremamente grave, e tem que ser objetiva e extremamente organizada. Nós não vimos isso dia 8 de janeiro. Sabe o que eu vi dia 8 de janeiro? Um bando de bardeneiros que literalmente foram provocados por determinados grupos ou pela massa,
que invadiram sim, que o G. Dias não fez absolutamente nada, que o ministro da Justiça pela janela viu, foi informado e nada aconteceu. Qual ministro da Justiça ou qual ministro do Gabinete de Segurança Pública informado de golpes, realmente golpes na concepção da palavra e da jurisprudência, não teriam feito nada? Essa é a questão. Sim. São narrativas que não condizem com a norma. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para vocês que chegaram agora, estão sintonizados aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 38 minutos. A gente está recebendo aqui o Dr. Fábio, conversando um pouquinho a respeito aí dessa instalação da CPMI do próximo dia, aliás, do último dia 8 de janeiro, que deve ser instalada na próxima quarta-feira, e a gente está discutindo um pouco a conceitualização. Posso dizer isso? A conceitualização do que é ou não é um golpe de Estado. O Mano Ferreira está incomodado, hein? Eu estou bastante. Tá nervoso. Porque em toda tentativa de golpe existe sempre aqueles que fazem uma elaboração jurídica para tentar normalizar o absurdo ou dizer que o absurdo, como o não reconhecimento do resultado da eleição, sem nenhum tipo de componente, de qualquer mínima indício de que houve qualquer irregularidade que comprometesse o resultado da eleição, passa a ter um arcabouço jurídico para tentar normalizar. Então eu fiquei curioso para entender a interpretação do senhor, por exemplo, sobre 64. Houve golpe em 64, doutor? Respondendo a sua pergunta objetivamente, sabe o que o próprio Gilmar Mendes já falou? O próprio Gilmar Mendes, na doutrina dele, inclusive eu tenho vários livros dele, ele pontua que o que aconteceu em 64, abre aspas, palavra do Gilmar Mendes, não aconteceu bem um golpe, porque houve um endossamento do Congresso Nacional. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, como professor de Direito Constitucional, é óbvio que em 64 houve uma dissolução clara do Congresso Nacional. Só que, mais uma vez, o Congresso Nacional se omitiu, como ele vem se omitir nos dias de hoje. Então é evidente que passamos por uma ditadura militar, para alguns não passou de uma revolução ou uma contra-revolução. Mas eu pego as próprias palavras do Gilmar Mendes. Agora, comparar o que aconteceu com 64 com o que aconteceu dia 8 de janeiro, com todo o respeito, mano, é incomparável. Principalmente pela questão histórica que o país vem passando. Nós temos hoje na Suprema Corte ministros dizendo o seguinte: a liberdade não é um direito, é um sentimento. Outro ministro, num outro caso, analisando outras pessoas, defendeu a graça e o perdão, mas como mudou os atores, já não defende mais a graça e o perdão. O juízo, o STF, passou a ser um juízo universal. Ministro do Supremo no exterior, e assim me refiro ao Dias Toffoli, dizendo que o STF é um poder moderador. Ora, será que dá para comparar? Se eu pegar todas essas questões, todos os direitos fundamentais que estão sendo vilipendiados, tanto da direita e tanto da esquerda, não é comparável com o que aconteceu em 64. E 64, se nós olharmos a história, vários atores foram responsáveis, principalmente um deles. E esse também está fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, que é o legislativo, que está se omitindo, que não faz absolutamente nada. Claramente, mano, com todo respeito, sabe o que eu vejo? Nós que amamos o direito constitucional, a lei, nós sempre estaremos do lado dela, ainda que ela esteja do lado da esquerda ou da direita. Mas o que eu estou identificando? Um governo que governa através de concessões do Supremo Tribunal Federal, ao ponto de esmagar um legislativo omisso e fracassado. E aqui eu coloco a conta nas costas do presidente do Senado Federal, que sequer faz uma admoestação pública para advertir o outro poder. Já que os poderes são harmônicos e independentes, onde está essa harmonia? O que eu vejo, meu querido amigo Mano, eu vejo poderes totalmente desarmônicos, mas dependentes por trás das cortinas. E só para completar, mano, pegando esse gancho do Anderson Torres, sabe como eu vejo o contramandado que foi expedido na quinta-feira a favor do Anderson Torres? Eu vejo exatamente como uma cortina de fumaça. A decisão do Alexandre Moraes, do ministro, data máxima venha, ela literalmente não pegou bem aquela contra o Telegram. E ele literalmente praticou uma decisão judicial? Não. Sabe como nós do direito vimos isso? Como um ato de poder. Eu digo quando pode e quando não pode. Essa é a questão. Nós, num Estado democrático de direito, temos que defender decisões judiciais pautadas na lei e na Constituição. Sim. E não atos de império. Doutor,
totalmente de poder. O Pavanato tem uma pergunta para te fazer sobre a CPMI agora, da instalação da CPMI na próxima quarta-feira. Por favor, Pavanato. Doutor, primeiramente, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Para mim, existe uma clara responsabilização de apenas um dos lados sobre o que ocorreu no dia 8 de janeiro e nós temos imagens ali que mostram, ao meu ver, uma prevaricação por parte do atual governo que não fez a segurança dos prédios públicos, mesmo tendo sido informado anteriormente. Você acha que essa CPMI é importante para mostrar e para apurar se esse governo realmente prevaricou? E segundo, o que o senhor acha que a CPMI vai descobrir nesse sentido? Essa é a questão, Pavanato, e parabéns, tão jovem e brilhante. Essa é a grande questão. Quer tratar essas pessoas como golpistas, quer tipificá-los, as condutas deles, como atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, não tem problema. Mas temos que fazer isso com todos. É uma questão de autonomia. Quer tratar a mão do Estado, que é extremamente pesada, contra o Anderson Torres, também não tem problema. Mas que o faça com o G. Dias, faça isso com o ministro da Justiça, o atual, Flávio Dino, que a cada entrevista eu fico extremamente assustado. Então, a CPMI, eu espero, sinceramente, que ela traga à baila a igualdade, a isonomia, para que todos sejam postos no seu lugar, independentemente de direita ou de esquerda. Se essa CPMI indicar que, de fato, houve um golpe, uma tentativa de abolir, destruir objetivamente o Estado Democrático de Direito, que todos, de direita e esquerda, serão punidos. Agora, como eu disse, se estão encampando um direito penal do inimigo, onde eu não olho fatos e tão somente pessoas, pode ter absoluta certeza. Só um lado, somente um grupo de pessoas serão punidas. E aí sim, é o fracasso do Estado Democrático de Direito. Antônia Fontinelli, você, meu amor. Concordo com as últimas falas aí do doutor, quando ele diz que todo mundo tem que ser punido. Se é para punir um lado, que puna o outro também, né? Que essa coisa de 2 pesos, 2 medidas não vai chegar a lugar nenhum justa, né? Vai chegar na injustiça, que é o que a gente está vendo acontecer direto nesse país. Por favor, doutor Fábio, você quer comentar essa fala da Antônia? Não, a Antonella maravilhosa. Como sempre, maravilhosa, né, Paulo? Muito pontual, cirúrgica. Essa é a grande questão. Todos, Antonella, defendem o Estado Democrático de Direito, mas se esquece uma regra básica. Não existe Estado Democrático de Direito se as próprias instituições não respeitam a nossa sagrada Constituição. A nossa Constituição é denominada de cidadã porque ela pertence ao povo. Ela foi elaborada para o povo e em nome do povo. Então, esse discurso em defesa do Estado Democrático de Direito, maravilhoso, mas é um discurso hipócrita, é uma cortina de fumaça utilizada exatamente para justificar o injustificável. O quê? Decisões totalmente desprovidas de qualquer fundamentação. Decisões que literalmente afastam o sistema acusatório. O nosso sistema penal hoje é um sistema inquisitorial. E por que isso, Fábio? Simples. Inquéritos sendo instaurados de ofício. O Ministério Público, que é o dono da ação penal, não fala, não é intimado. A própria OAB, a OAB Nacional, literalmente semana passada, se deparou com um grupo de mais de 100 advogados, batendo na porta do parlamento, dizendo, minhas prerrogativas não estão sendo observadas. E a OAB Nacional não diz absolutamente nada. Essa é a grande questão. É como eu sempre digo, a Constituição Federal, Paulo, Felipe e os demais, ela não é nem de direita nem de esquerda. A nossa Constituição pertence ao povo. Então, quer proteger o Estado Democrático de Direito... O que foi, Manu? A norma constitucional em primeiro lugar. Doutor, o que me chama a atenção nesse caso, na verdade, é que a grande hipocrisia é tentar falar em nome do Estado Democrático de Direito, tentando legitimar uma minuta de golpe de Estado, né? Isso aí, para mim, é absolutamente aterrador. Que a gente veja aqui um discurso supostamente em defesa do Estado Democrático de Direito, que em todas as democracias, obviamente, é cheia de falhas, e nós precisamos falar sobre essas falhas, mas de forma alguma isso legitima a tentativa de decretar um estado de defesa, de ignorar, de desrespeitar o resultado eleitoral. Isso é um absurdo, doutor, com todo o respeito. Mano, você tem todo o direito. Eu sou do tipo de pessoa que, por mais que eu não concorde com a sua fala, eu vou defender o seu direito de falar e se expressar sempre.
só tem uma falha na sua fala. A intervenção federal decretada, ela é constitucional? Sim. Um eminente estado de defesa é constitucional? Sim. O decreto de um estado de sítio também está previsto. Ô, doutor, mas o fato de haver previsão não quer dizer que se aplique em todos os casos. Como que poderia se aplicar um estado de defesa num caso para desrespeitar o resultado eleitoral? Isso é um absurdo, um atentado contra a democracia. O estado de defesa é um monstro. O estado de defesa não é um monstro. É uma prerrogativa do presidente. E não aconteceu. Então, quer dizer, uma pessoa pode ser processada e julgada, investigada por ilações, por uma futura cogitação, por um ato preparatório. Essa questão do estado de defesa só poderia ser trazida à baila se tivesse sido assinado, os dois conselhos tivessem sido ouvidos e sido publicado no Diário Oficial. Isso não aconteceu. Mas veja, não aconteceu mesmo assim, o senhor veio aqui defender um presidente de direita ou de esquerda, não me interessa. Se ele entende, cabe o que está no claustro psíquico dele, se no claustro psíquico dele ele entende que há uma grave e iminente instabilidade institucional, ele abre a Constituição e vê o que eu faço diante disso. Eu posso decretar o estado de defesa? A Constituição está dizendo pode. E tem um detalhe, mano. Sabe o que acontece? Que o Congresso Nacional verificar que não era caso de estado de defesa, isso num verdadeiro estado de exceção, ele responde por crime de responsabilidade. O que me incomoda é não levar a sociedade civil à informação. Então, primeiro ponto, foi decretado estado de defesa? Não. O que está sendo discutido? Uma minuta. Essa minuta, ela foi possível abolir o Estado Democrático de Direito? Não. Ah, mas o tipo penal fala em atentar. Só que o estado de defesa está na Constituição. E é um ato discricionário do presidente. Essa é a questão. Que precisa obedecer aos critérios constitucionais, né, doutor? E não faz parte da responsabilidade. Nenhum presidente da República tem direito de desrespeitar o resultado eleitoral, pelo amor de Deus. Nem tratar uma derrota como uma quebra do Estado democrático de direito. Perder faz parte do jogo. É preciso saber perder, pelo amor de Deus. Ô, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi nenhum convidado conseguir tirar o Mano do sério da forma como o senhor conseguiu. Isso é um mérito, viu? Parabéns pro senhor. A gente estava tentando já há alguns meses que isso acontecesse. Por favor, Pavanato, o que você quer? Bom, Só não vai brigar com o Mano. Não, já basta eu discordo do Mano, né? Porque o que o doutor disse. Não, o documento não é oficial, não foi aplicado. Mas tá então não tem como você responsabilizar o governo por algo que não foi feito. Mas ele estava defendendo o documento. Não, mas o ponto é, não foi feito, não houve nenhuma tentativa sequer. Você falou, realmente, o estado de defesa, nesse caso, não se aplica. Por isso não foi aplicado. Por isso o Bolsonaro não tentou aplicar. Por isso é um papel sem nem mesmo ter assinatura. Você nem tem certeza de que o Bolsonaro teve contato com ele. E daí essa é a justificativa para prender o Anderson Torres. Por que o Gonçalves Dias não foi preso? Não, são coisas diferentes. Eu quero saber. São coisas diferentes. A justiça tem que ser imparcial. A justiça tem várias falhas, precisa ser imparcial. Isso é um ponto. Outro ponto é tentar defender um golpe de Estado com justificativa... Mas não teve golpe de Estado. Pelo amor de Deus, mas teve uma minuta de golpe de Estado. Sem assinatura, documento nem oficial é. Doutor, por favor. Mano, ninguém está defendendo o golpe de Estado. Pelo contrário, qualquer pessoa razoável, democrática, independentemente do lado, não defende golpe nenhum. Agora, olhando juridicamente, olhando literalmente a norma, nós não podemos nos afastar dela. Essa é a grande questão. Eu vou dar um exemplo bobo, mano. Você é um cara extremamente coerente. Eu adoro os comentários, de verdade. Mentiroso, não gosta não. Paulo? Mas quando o governador do Distrito Federal foi afastado, quem se opôs? Ninguém. Eu critico essa decisão. Foi uma canetada. A Constituição diz... Acho que foi um equívoco do Supremo. Não tem o problema de assumir os erros. Essa questão. Ele é o guardião da Constituição. O Supremo não tem o direito de errar por último. Ele tem o direito de zelar e guardar pela Constituição. Claro, a questão é que nada disso justifica não respeitar o resultado da eleição. Observe, mano, houve um equívoco do Supremo. Só que esse equívoco, quando eu olho para a Constituição, sabe o que ela diz? Atentar contra qualquer dispositivo da Constituição. Não houve um atentado da nossa Suprema Corte contra a Constituição e ninguém está falando em golpe. Agora, uma minuta que sequer foi publicada no Diário Oficial, sequer foi assinada. Com o objetivo de desrespeitar o resultado eleitoral, doutor. E pode escrever, mano.
Isso vai vir na CPMI e vão bater extremamente forte. Doutor Fábio, o nosso tempo está super apertado. Eu queria te agradecer pela sua participação e te convidar para voltar aí mais vezes quando você tiver oportunidade, disponibilidade aqui. É isso sempre aí, bom. Mas vem, eu queria te convidar presencialmente para você olhar nos olhos do Mano e entender exatamente o que ele fez. É isso aí, Fábio. Muito obrigado, doutor Fábio. Forte abraço, hein? Até logo. Gente,